seja de boia, vapor encantado, cavalo de Troia. Vou chegar em Barreiras, na praça da feira, e contar essa história. Nem que seja de boia, vapor encantado, cavalo de Troia. Vou chegar em Barreiras, na praça da feira, e contar essa história. O Barreiras Minha Terra está começando. Vamos falar sobre as antigas mulheres na história de Barreiras. Hoje a nossa convidada especial, historiadora e escritora Inês Pita. Tudo bem, Inês? Muito prazer, é uma honra tê-la aqui, né, participando dessa homenagem da história das mulheres da nossa cidade, Barreiras. Para começar, eu gostaria muito que a senhora falasse da primeira mulher, Minervina. Então vamos abrir com a linda filha do primeiro prefeito de Barreiras, o intendente Martiniano Ferreira Caparrosa. Ela era filha adotiva Minervina Caparrosa, e guardou com muito cuidado as fotos de seu pai e de seu esposo, José Batista Xavier Ribeiro, que foi o primeiro juiz a ministrar a justiça em Barreiras. Essas fotos depois serviram quando a Prefeitura de Barreiras, na década de 50, quis fazer o levantamento pela primeira vez da sua história. E a sua filha, Marialva Batista Xavier Ribeiro, tinha essas fotos que lhe foram transmitidas pela sua mãe e pôde dá-las para fazerem parte da história de Barreiras. A segunda mulher, a gente também está falando aqui de uma história maravilhosa de Dona Feliciana Carvalho. Pablo, Dona Feliciana de Carvalho chegou aqui já viúva. Ela veio de Barra com seus filhos, que depois adquiriram o título de coronel, Coronel Antônio Balbino de Carvalho, que foi prefeito de Barreiras, Coronel Emílio de Carvalho, que também foi, e outros filhos e filhas. Ela chegou de Barra trazendo recurso financeiro e uma barca, que era muito importante naquela época. E ela abriu logo o seu comércio exatamente no local onde hoje fica a agência do Bradesco, na Praça da Alimentação, cujo nome real é Praça Coronel Antônio Balbino. Bem ali naquela esquina, onde hoje é o Bradesco, Dona Feliciana de Carvalho, que chegou aqui ainda no final de 1800, abriu e administrou a sua loja, a sua empresa, para onde seus filhos levavam todo o material, todas as mercadorias industrializadas que, através da barca, traziam de Juazeiro. E para Juazeiro, eles levavam os produtos naturais de Barreiras, cereais, carne seca, borracha, que era a que tinha o maior valor naquela época, que de Juazeiro ia para Salvador e de Salvador para o mundo, fazendo Barreiras assim ingressar e ser filha do comércio globalizado. Dona Feliciana de Carvalho também foi avó do governador da Bahia, Dr. Antônio Balbino de Carvalho Filho, cuja neta, Dona Ticila Balbino, esteve residindo aqui em Barreiras há alguns anos e fez aqui um grande trabalho à frente da Rádio Barreiras e da FM Líder. Professora, falar em educação é algo muito bacana, muito bom. E naquela época veio uma professora chamada Professora Custódia Torres Negrão. Ela fez a sua história na educação na cidade de Barreiras. A senhora pode falar um pouco dela? Posso, Pablo. Na verdade, a nossa primeira professora estadual foi a professora Júlia Emerenciano Marques, por sinal parenta da família Marques. Mas como dela não temos nenhuma foto, ela chegou aqui ainda no final de 1800, vinda de Barra, professora estadual formada. Vamos focalizar uma da mesma época, veio depois dela, de quem nós temos uma foto maravilhosa, datada talvez de 1911 ou 1912.
é a professora Custódia Torres Negrão, também formada, professora estadual, era sobrinha do primeiro médico de Barreiras, Dr. Augusto Torres Negrão. Essa foto me foi dada por Dona Ada Matos e ela me contou que nessa foto todos os alunos e a professora estão vestidos de branco a pedido da professora Custódia para celebrar a festa feriado do dia 2 de julho, Independência da Bahia. Muito bem, muito bom. Falar com a senhora é muito bom, né? Porque a senhora é historiadora, além de pesquisadora. Mas também, além dessa professora, nós tivemos aí a professora Guiomar Porto, né? Sim, Que fez a sua história também. sim, Pablo. Também vinda de Barra, a professora Guiomar Porto chegou aqui em 1914 e, dentre as professoras do início do século XX, ela realmente se destacou muito. Tanto que, bem mais tarde, ela foi a primeira diretora do grupo escolar Dr. Costa Borges, construído pelo prefeito de Barreiras, senhor Anfilófio Lopes, pai da professora Cleonice Lopes, e que foi inaugurado esse prédio, que foi o primeiro prédio, não foi a primeira escola, foi o primeiro prédio construído para ser escola em Barreiras. E teve como diretora primeira a professora Guiomar Porto. Muito bom, né? É muita história. Barreiras, na verdade, é uma cidade muito rica, cheia de histórias, de mulheres maravilhosas. Mas me conta, quem foi Ada Matos? Ah, eu gosto muito de falar de Dona Ada, porque, em primeiro lugar, eu direi que esta barreirense, nascida em 1904, foi a pessoa mais entusiasmada e que mais amou Barreiras que eu conheci. Ela foi a pessoa que mais me ajudou a escrever a história de Barreiras, porque desde criança ela sempre prestou muita atenção em tudo que era de Barreiras e guardava muita coisa. Por exemplo, nós praticamente abrimos falando da Dona Feliciana de Carvalho. Dona Ada conheceu muito Dona Feliciana. Ela contava muita coisa de Dona Feliciana, que Dona Feliciana ficava lá na loja e que ela ia lá e Dona Feliciana cantava para ela. Dona Ada se notabilizou em Barreiras por ter um talento enorme como artista, como cantora, porque naquele tempo, passamos agora para 1919, ela com 15 anos, que nasceu em 1904, já assistiu à inauguração do Cine Teatro Ideal, que até hoje tem o seu palco no prédio da Sertaneja e que, a partir dessa data, teve a maior influência na vida cultural de Barreiras. Dona Ada mostrou um talento enorme para fazer parte de peças teatrais, para fazer parte de bailados, cantava muito bem. E no ano seguinte, 1920, quando o Padre Vieira chegou aqui e propôs a construção da Igreja de São João Batista, que é a nossa linda catedral, até hoje é a Catedral de Barreiras, imagine construir aquela igreja de 1920 a 1925. Hoje, se fosse para construir essa igreja em Barreiras, não seria fácil. Imagine naquele tempo. Mas Dona Ada foi uma das pessoas que mais ajudou o Padre Vieira, porque ela tomou assim a frente da parte cultural. E olha, Pablo, cultura dá dinheiro. Ela pedia ao nosso primeiro escritor, que também escrevia para teatro, Alfredo Sampaio, que fizesse seguidas peças teatrais, que ela ensaiava as pessoas junto com Alfredo Sampaio, tanto assim que todo fim de semana era apresentado no Teatro Ideal uma peça, ou um balé, ou um festival de música, sempre com ela à frente. Ela viveu em Barreiras até 1930, mais ou menos, quando foi passar algum tempo em Salvador, lá se casou e viveu até os 106 anos,
com sua casa e seus braços abertos para todo mundo de Barreiras que ia lá, se encontrava com ela, ela fazia o que ela podia para ajudar qualquer barreirense. E a mim, ela ajudou, me possibilitando escrever a história de Barreiras, porque a maior parte das fotos muito antigas que eu tenho foram dadas por ela. Cito, por exemplo, a foto da professora Custódia Torres Negrão, que já apareceu, que foi dada por ela, e ela se encontra ali. É uma das meninas menores. As mulheres de Barreiras, na verdade, elas fizeram uma história, né? E Barreiras, basicamente, uma cidade com uma relevância muito grande, com tantas dificuldades, porque as mulheres tiveram dificuldades, mas também elas eram muito curiosas, ficavam muito antenadas. Por esse motivo eu queria te perguntar, quem foi Adalice Jacobina? Ah, mas é com muito prazer que eu falo de Adalice Jacobina, e eu recebi tudo que eu vou lhe dizer de Dona Ada. Em 1932, houve aqui um concurso de beleza, sim, um concurso de Miss. Muitas moças bonitas se candidataram e a Miss Barreiras, que aparece agora na nossa tela, foi a Adalice Jacobina. Olhe que beleza de vestido feito aqui, esse vestido de renda, produzido aqui por alguma costureira, alguma rendeira. Eu perguntei isso à Dona Ada. Tudo nessa foto nos faz admirar não só como havia quem costurasse coisas bonitas em Barreiras, como também esse vestido já era até muito avançado para 1932, que nessa época muitas mulheres ainda usavam mangas compridas, e nós pudemos ver aí a nossa Miss com um vestido lindo de renda. É muito bom, né? Falar que Barreiras teve uma Miss nessa época foi muito glorioso. Agora, segundo algumas informações que eu obtive, e até mesmo com a senhora, eu pude alcançar, e vou lhe perguntar. A musicalidade em Barreiras é algo maravilhoso, desde a década de 1900 e alguma coisa. Eu não vou citar porque eu quero que a senhora fale. A Yazinha Pamplona, ela teve uma história magnífica, muito bacana aqui em Barreiras. Eu fui criança e eu consegui vê-la. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, mas eu gostaria muito que a senhora falasse um pouco sobre a história dessa musicista e professora Yazinha Pamplona. Pablo, Dona Yazinha Pamplona foi aluna do grande músico, maestro e compositor barreirense Antoninho Sampaio. Ele é quem dá nome à Escola de Música de Barreiras, que foi fundada por Saulo Pedrosa. Dona Yazinha Pamplona tinha um dom especial para a música, para tocar o bandolim, tocar o harmônio, foi organista da igreja por anos sem fim e manteve também uma escola de música onde as meninas e moças e rapazes também, se quisessem, aprendiam a tocar violino, bandolim e outros instrumentos. Ela também foi auxiliar do professor Seabra quando ele fundou o Padre Vieira, o Colégio Padre Vieira, na década de 40. Todas as séries, primeira, segunda, terceira e quarta série do curso ginasial naquele tempo, incluía música. E Dona Yazinha foi a professora de música, foi nomeada, inclusive depois pelo Estado, professora de música do Colégio Padre Vieira. Até eu, quando tinha 10 anos, comecei a estudar bandolim com ela. E já estava começando a aprender, vamos dizer assim, quando meus pais me transferiram daqui com minha irmã, e naquele tempo era muito comum os pais colocarem as filhas internas em colégio de freiras. Então, eu só não toco hoje bandolim, mas eu queria passar do bandolim para o violino, porque não pude continuar sendo aluna de Dona Yazinha. Fui transferida para um colégio onde não havia ensino de música. Nessa época já tinha uma música bem forte aqui em Barreiras, né? Mas parece que Dona Yazinha, ela formou um grupo musical, né? Formou sim. Dona Yazinha formou o grupo musical Acorde dos Bandolins. Nesse grupo
está a professora Jadir, que ainda vive entre nós e toca seu bandolim. Está a Santita, que Deus já levou para outras paragens. Está a Vandete, que também já não se encontra entre nós. E Conceição Silva, esposa de Hamilton Pamplona, que também ainda vive em Barreiras. E mais algumas pessoas que de cor eu não me recordo. Mas esse conjunto, Acorde dos Bandolins, ele sobreviveu e encantou os barreirenses durante muitos anos, até o falecimento de Dona Iazinha. Dona Iazinha Pamplona fez a sua história como musicista, professora, foi um destaque, na verdade, na história de Barreiras, né, professora? Ela também tocava no serviço de alto-falante e na Rádio Educadora de Barreiras, fundados pelo professor Seabra, e nos festivais de música do Cine Teatro Vitória, que também foi criado pelo professor Seabra de Lemos em Barreiras. Tinha cantoras e cantores e havia muitas pessoas que ensaiavam, esses jovens, e ela era uma das que ensaiava e acompanhava. Dentre essas e outras mulheres, tem uma mulher também que impressiona, né? Professora Jovelina Carvalho. A professora Jovelina Carvalho, que todo mundo em Barreiras chamava Dona Jovinha. Ela foi a minha professora primária, nesse tempo ela já era madura. Ela começou a estudar para ser professora na escola aberta pelo Padre Carlos, um grande sábio, um grande professor que o Padre Vieira trouxe para Barreiras. Depois, quando foi criado em Barreiras o aprendizado agrícola, ela estava pronta para dar aula, tinha aprendido muito com o Padre Carlos e ela foi uma das professoras do aprendizado agrícola que funcionou ali onde hoje é a UFOB, e antes da UFOB foi o Colégio Padre Vieira, era exatamente ali. Ela foi professora ali, quando já na década de 30, Getúlio Vargas transferiu o aprendizado daqui para perto de Aracaju, ela então registrou uma escola perante a Secretaria de Educação em Salvador, com todos os Fs e Rs. Essa escola marcou época em Barreiras, muita gente de Barreiras estudou lá, e era famosa porque aqui no início, até o professor Seabra abriu o Colégio Padre Vieira, só existia aqui em Barreiras até a 4ª série primária. Então, muitas pessoas que estudavam com Dona Jovinha saíam daqui para fazer admissão. Naquele tempo tinha uma espécie de exame vestibular para se poder entrar no curso ginasial. E era comum a pessoa sair daqui, ir para outro lugar e passar em primeiro lugar, em segundo. Eu própria saí daqui depois da 4ª série e passei em segundo lugar no ginásio João de Abreu, em Dianópolis, Tocantins. Dona Jovinha foi assim uma mulher marcante. Jovelina Carvalho Azevedo. Ela lecionou até bem avançada em anos e foi uma marca na educação em Barreiras. É verdade. Professores que se destacam, mas também, professora, teve uma mulher que teve um destaque impressionante na sua carreira militar, né? O nome dela chama Araci Arnaud. A senhora poderia falar um pouco da trajetória dessa mulher barreirense que fez a sua história não só em Barreiras, mas foi destaque em todo o país? Pablo, é o maior prazer da minha vida falar sobre essas minhas conterrâneas. A capitã Araci Arnaud Sampaio nasceu em Barreiras, era filha do maestro Antoninho Sampaio, e ela recebeu do pai e de toda a família aquele muito profundo amor à pátria, aquela noção de que todos devemos dizer sim quando a pátria precisa de nós. Na década de 1940, ela saiu de Barreiras, que ela queria estudar, e que ela queria estudar como se fosse um cursinho, porque ela queria
fazer uma faculdade em Salvador. Ela estava estudando lá e ela queria fazer ciências econômicas. Quando começou em 1940, a Segunda Guerra Mundial, ela deixou todos esses estudos do que ela queria de lado e se matriculou num curso de enfermagem, porque ela pensou, e se o Brasil precisar de mim, se o Brasil entrar nessa guerra, se o Brasil mandar soldados para a Europa, e esses soldados, alguns vão se ferir e vão precisar de enfermeira nos hospitais. Então eu quero estar preparada para que na hora em que minha pátria me chamar, eu possa dizer, sim, estou presente. Foi fazer curso de enfermagem, depois já começou a trabalhar como enfermeira em Salvador e não deu outra. No final da guerra, já em 1944, que a guerra terminou em 1945, o Brasil teve que mandar a Força Expedicionária Brasileira, mais de 30 mil soldados, para a Europa, porque os alemães, o ditador louco deles, Hitler, mandou começarem a bombardear navios brasileiros aqui nas águas territoriais brasileiras. Então, estava provocando e obrigando o Brasil a entrar na guerra. E então foi a Força Expedicionária Brasileira. Os homens eram convocados e tinham que ir, eram obrigadas. Para as mulheres foi lançado um convite e pouco mais de 70 atenderam a esse convite. E entre as 70, a barreirense, que depois recebeu o título de capitã, ela foi para lá como tenente, depois recebeu o título de capitã, Capitã Araci Arnaud Sampaio. Professora, só um momentinho. A gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta já já.